temos um time de vermelho, do outro um time de amarelo. A partida está nos minutos finais e o empate favorece o time vermelho. Mas então eis que de repente, não mais que de repente, tá lá o corpo estendido no chão. Jogadores levantam os braços e a torcida grita: Vermelho, vermelho! Um jogador caído, o time pressionando o juiz. E a torcida, que já considerava o campeonato perdido, eufórica diante da possibilidade, quase probabilidade, de ver seu time derrotar o arquirrival. O futebol é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as regras do jogo. Afinal, são as regras que fazem com que futebol seja futebol e não handebol, por exemplo. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Todos sabem pelo menos um pouco sobre esse esporte praticado há tantos anos por aí. Sabem, por exemplo, que é jogado com os pés e que vence o time que fizer mais gols. Há muitas outras regras, mas são essas que definem se estamos falando de futebol ou de outro jogo. O Brasil não é conhecido como o país da democracia. Esse é um esporte praticado há pouco tempo nessas terras. E não se pode dizer que seja assim tão popular. A democracia também tem suas regras. A principal delas é que o time que fizer mais votos vence o campeonato. Na regra do futebol, além de se jogar com os pés e vencer o time que fizer mais gols, há inúmeras outras cláusulas. Como aquela que determina que se um jogador derruba o outro, ou se coloca a mão na bola, a menos que seja o goleiro dentro da área, é falta. E ainda há regras que tratam da gravidade dessas faltas e como elas serão punidas. E também que para faltas cometidas dentro da área, deverá ser aplicada a penalidade máxima. Tiro livre direto sem barreiras da marca dos 9 metros. Logo, o pênalti, reclamado pelos jogadores e pela torcida de amarelo, está previsto nas regras do jogo. A democracia também tem suas regras. Além da regra que determina que vence o time que fizer mais votos nas urnas, há outras. Algumas determinam o que é crime. Outras estabelecem que alguns crimes são mais graves que os outros. E há ainda a regra que determina que se a presidenta, o governador ou o prefeito cometer um crime de responsabilidade, ele deve sofrer um processo de impedimento, também conhecido por seu nome em inglês, impeachment. Então, o impeachment, assim como o pênalti no futebol, também está previsto nas regras da democracia, escritas em um livro chamado Constituição. A essa altura do campeonato, acredito, ou espero, que você já tenha entendido que o ponto aqui é se houve pênalti ou não. Ou melhor, se houve falta e se foi dentro da área. Ou, no caso da democracia, se houve crime e se esse crime é de responsabilidade. No entanto, se você é torcedor do time de amarelo, talvez você não esteja preocupado em saber se foi pênalti. Lá se vão 14 anos que seu time não levanta o caneco, e este pênalti, mesmo que seja roubado, é a melhor chance de todos os tempos de poder gritar: você quer que tenha sido pênalti e pronto. Afinal, na lógica do futebol, gol de mão aos 49 do segundo tempo ainda é gol, e o que vale são os 3 pontos no final. Mais que isso, você quer o prazer de ver o adversário derrotado. Esse time vermelho que você odeia e que ganhou os últimos 4 campeonatos. Não importa para você que nos campeonatos anteriores todos os times têm usado as tais pedaladas, que Sarney, Itamar, FHC e 16 governadores atualmente com mandato tenham pedalado sem que ninguém pedisse falta ou apitasse pênalti. Não importa para você que o juiz seja o Eduardo Cunha, que é acusado de receber propina, que já se achou até onde está o dinheiro em Israel e na Suíça, que é réu num processo que pede 128 anos de cadeia para ele. E tampouco te importa que ele vá se tornar presidente, já que Temer também pedalou quando foi presidente em exercício. Você só quer derrotar o time vermelho, certo? Mas e a torcida? Como você acha que será a reação da torcida vermelha? Afinal, desde o século XVII, Isaac Newton nos ensina que na mecânica do universo, toda ação gera uma reação. Como você reagiria se seu time estivesse a alguns segundos de ser campeão e algum jogador salafrário se atirasse no chão, lá no meio do campo, e o juiz, ainda mais salafrário, marcasse pênalti? Você não invadiria o gramado e quebraria tudo e todos? Como você acha que os pobres, os favelados, os operários, os camponeses, os estudantes, os sindicatos, o MST, a Via Campesina, o movimento de luta pela moradia,
a central única das favelas, e toda a torcida vermelha, e a preta, e a lilás, e a do arco-íris, mais aqueles que jamais amarelaram e que ajudaram o time vermelho a vencer as eleições nas urnas, como você acha que todos vão reagir quando virem o juiz roubando descaradamente a favor do outro time? Ainda mais sabendo que isso significará a perda de direitos trabalhistas adquiridos arduamente ao longo de anos, o fim do Bolsa Família, dos programas de educação, do Minha Casa Minha Vida, do FIES, do ProUni, do PRONAF, do Luz para Todos, do Mais Médicos e etc. Pois eu te digo, no instante em que for declarado o impeachment e que você e os outros amarelos forem para as ruas comemorar sua vitória, todos esses também irão. Você talvez diga que não vê problema nisso, que toda essa turma manifeste seu descontentamento. Afinal, historicamente, todos eles sempre souberam respeitar as regras do jogo e são, inclusive, muito mais pacíficos que os amarelos, certo? Nananina não. As regras do jogo democrático só valem enquanto todos estiverem jogando pelas mesmas regras. No instante em que a principal regra da democracia, lembram lá no início? Vence o time que fizer mais votos nas urnas. For rompida por um impeachment sem crime de responsabilidade que o justifique, já não poderemos chamar esse jogo de democracia. E tampouco aqueles que descumpriram as regras terão alguma moral para falar em regras novamente. No instante em que 54 milhões e meio de votos tenham sido roubados por um juiz sabidamente ladrão, ninguém mais vai jogar pelas regras do jogo chamado democracia. 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 A democracia terá acabado e o novo jogo se chamará Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil. Vocês têm ideia do que isso significa? Segundo o site significados.com.br, as guerras civis, também conhecidas por guerras internas, são conflitos de grande gravidade para a nação envolvida, seja em nível econômico ou social. Esses conflitos são responsáveis pela morte de um grande número de civis, pois são caracterizados pela participação ativa do povo nos combates. As principais vítimas são as crianças, as mulheres e os idosos, que mesmo sem lutar nos conflitos, são os mais atingidos pelos atentados. Eu imagino que você não tenha pensado nessa possibilidade, que você acha que está apenas trocando um governo por outro, que é apenas um gol de mão por uma causa nobre que é ver o arquirrival derrotado. No dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, no dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. No dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, no dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria um tremendo arsenal. O lema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval.
o povo virá de cortiço, alagado e favela, contando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria. Que desfile assim não tem nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo nem liga, nem autoridade que compra essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia em que o morro descer e não for carnaval. Você está pronto para isso? Você não acha que a mera possibilidade de uma guerra civil é um preço muito alto a se pagar apenas para vencer esse jogo? Você acha que vencer roubando, mesmo que isso signifique o fim do futebol ou da democracia, vale a pena? Você está pronto para matar e morrer por isso? Para ver amigos e familiares morrendo e matando? Para ver seu país destruído? Pense bem, há grandes chances, e eu diria mesmo probabilidade, de que isso aconteça em caso de impeachment da maneira como está sendo feito. E não digam que isso é incitação à violência. É apenas a constatação da terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação oposta de igual intensidade. Se tiver golpe, vai ter luta.